Fala pessoal, tudo bom? Gabriel Porto por aqui. E no vídeo de hoje eu tenho a honra e o prazer de estar recebendo o Pedro e Antônio, gestores da Guardian, do Fundo Imobiliário Gari 11, para a gente fazer uma série de perguntas para eles sobre o momento do fundo imobiliário. Se porventura você ainda não me conhece, meu nome é Gabriel Porto, sou educador financeiro, investidor há mais de 10 anos e autor do livro Invista em Imóveis com Pouco Dinheiro. Quero lembrá-los que, se porventura você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, deixe seu like e o seu comentário ao final do vídeo para que você não perca nenhum vídeo aqui. E agora, para a gente começar, eu quero chamar aqui o Pedro e Antônio para se apresentarem, né, aqui para a audiência, falar um pouco do que vocês fazem aí como gestores da Guardian, antes da gente ir para o nosso bate-bola e das perguntas que a gente vai estar fazendo hoje para falar um pouco sobre o momento aí de mercado. Gabriel, tudo bem? Tudo bom? Obrigado pelo convite, pelo espaço, mais uma vez, para a gente poder falar um pouco mais do fundo, um pouco mais da gestora. Como eu sempre digo, é sempre um prazer poder estar aqui com vocês e expor um pouco mais da tese que a gente aplica no GARI, que a gente sempre tenta transmitir isso via relatórios, etc., mas uma conversa assim, a gente sabe que é bem enriquecedora e ajuda bastante no esclarecimento das dúvidas dos cotistas, enfim. Então, meu nome é Antônio Lopes, eu estou à frente aqui das estratégias do GARI 11, sou responsável principalmente pelas estratégias de novos negócios, compras, vendas, e junto com o Pedro na definição dos rumos do fundo, em como que a gente vai fazer, qual o plano de ação do fundo, para onde a gente acha que é interessante o fundo caminhar para trazer não só crescimento para o fundo, mas mais valor para os nossos cotistas. Boa. Fala, Gabriel. Mais uma vez aí, obrigado pelo espaço. Enfim, para quem não me conhece, eu sou o Pedro Klippel, sou sócio aqui da Guardian, enfim, desde os primórdios. Vim para cá para montar a área imobiliária inicialmente focada em crédito, né? Hoje a gente tem uma maneira matricial de trabalho aqui, né? E uma colaboração mútua entre, enfim, os heads das áreas. Hoje eu sou atualmente responsável pela área de produto, né, e desenho das estratégias aqui, olhando a tese de investimento como um produto. E, enfim, no dia a dia aqui junto com o Tony, vendo à frente de Gary e tecendo aí qual que é o plano para o futuro do fundo. Show. Então, para a gente começar a nossa entrevista de hoje, eu quero perguntar aqui para o Pedro, né, que provavelmente vocês devem ter recebido uma enxurrada de perguntas, assim como eu, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram, no inbox, dos cotistas do Gari 11, né, com as últimas modificações aí que foram propostas por vocês aí da gestão, né, da última assembleia e tudo mais. O que de fato modificou, né? A gente viu que tudo que foi proposto ali na assembleia foi aprovado e o que de fato modificou dentro do Gari 11, como na prática o cotista vai observar isso aí nessas modificações. Eu quero que o Pedro pode trazer essa informação para a gente. Boa, e aqui um bate-bola, obviamente, Tony, se tiver alguma coisa para complementar, mas acho que, primeiro de tudo, a gente sim recebeu, não só recebeu, a gente não tem uma postura passiva em relação a isso, tá, Gabriel? A gente tem uma postura bastante ativa de entender a percepção do investidor, né, em relação ao fundo. A gente se dedica e se debruça para uma área de inteligência específica, que a gente chama a área de passivo aqui, para entender, né, o perfil do nosso cotista, perfil, enfim, como ele olha a tese, como que ele interpreta a tese. Tá? Obviamente, um fundo aí que caminha para 500 mil cotistas, a gente tem um desafio enorme de como atender pessoalmente. Acho que, enfim, a tua audiência aqui certamente tem cotistas que, enfim, já mandaram um e-mail e eu pessoalmente liguei para conversar. As pessoas até ficam, às vezes, um pouco assustadas. Puta, caramba, o gestor do fundo está me ligando. E, enfim, eu normalmente tiro alguns períodos de tarde, de sextas-feiras, justamente para poder ligar para cotistas que têm, enfim, questões mais elaboradas, né, em relação ao fundo, e faço isso com muito prazer, até porque é um baita aprendizado entender, né, que o cotista lá embaixo está vendo. E esse sempre foi uma proposta nossa aqui, tá, Gabriel? Obviamente, temos um respaldo técnico enorme, eu tenho, enfim, mais de 20 anos de mercado aí, já passei por todas as tipologias dentro de tijolo que você possa imaginar. Não fiz cemitério. Mas de resto, cara, eu, enfim, já atuei em transação, já estruturei tese de investimento com basicamente tudo que você possa imaginar em termos de tijolo, tá?
enfim, fui gestor de um outro fundo razoavelmente conhecido aqui no mercado de crédito, tá? Então, assim, uma bagagem muito grande, mas não adianta. Se de repente, né, a tese de investimento ela tem que atender o cliente, então eu tenho que trazer, né, uma coexistência entre esses dois mundos, né? A tecnicidade de olhar uma tese de investimento com viés de longo prazo e uma matriz de risco bastante conservadora, mas eu tenho 500 mil clientes aqui, e isso não é um exagero, não é nem maneira de falar, e nem estou desprezando, cada cotista aqui, ele tem um papel super importante. Então, entender esses dois mundos e ver como que eles se conversam entre como que eu desenvolvo um produto que o cliente gosta e o cliente entende o que está acontecendo e ele entende a maneira como se comporta, ao mesmo tempo que eu tenho, obviamente, que aplicar tudo que eu tenho de tecnicidade, né, em relação a estruturas de investimento, a estrutura de operações, né, a estrutura de desenvolvimento de ativos imobiliários. Tá? Então, a gente se preocupa muito em desenvolver esses dois mundos. Tá? E eu acho que um exemplo de que tem um caminho, né, bastante positivo nesse nosso espírito de condução do fundo é os números que ele alcança, né, em termos de base de cotista, em termos, óbvio, de liquidez no mercado secundário, em termos de o chamar de awareness. Né? Hoje, assim, você clica o nome Gary 11 em qualquer site de pesquisa, é um mundo que existe de cobertura, de notícia, de gente comentando, etc e tal. E isso é um reflexo positivo para a gente de que a gente tem conseguido fazer, né, essa coexistência. Obviamente, cara, é um processo extremamente desafiador. Né? São quantos fundos tem uma base de cotista desse tamanho? Caminha para ser top 4 fundos em base de cotista. Né? E como você fazer uma área de RI, né, que seja uma área de RI proativa e responsiva ao mesmo tempo, também tem um desafio. Né? A gente detesta aplicar tecnologia para isso, do tipo, o cotista manda aqui, um bot entra em contato com ele, são perguntas pré-formatadas e parece que você está, às vezes, enfim, ligando na operadora de telefone e falando com o robô o tempo inteiro. Eu, pelo menos, fico particularmente muito estressado com esse tipo de manifestação. Mas dentro das nossas possibilidades aqui, a gente tenta trazer uma resposta, seja uma resposta que atenda a um grupo que vem solicitando questões em relação ao fundo por meio dos nossos relatórios, né, e a gente houve muita crítica. Caramba, o relatório de vocês parece o Antigo Testamento. Mas, assim, essa talvez seja ainda a maneira mais eficiente que eu tenha, entendeu? De utilizar uma linguagem branda de maneira que eu respeite, digamos assim, toda a limitação de linguagem que eu tenho mediante Ambima, os códigos que a gente adere e CVM, né? E, obviamente, trazer explicações que tenham um respaldo técnico muito grande, mas que consiga entregar a mensagem que eu preciso entregar para que os meus cotistas consigam entender qual que é a nossa filosofia na condução do... Mas dito isso tudo, cara, e sem delongas, tá? A gente, obviamente, né, de maneira passiva, recebeu muito e-mail em relação à Assembleia, tá? Mas de maneira ativa, a gente, assim que soltou a Assembleia, começou a ver a manifestação que aconteceu, tá? Em todos os aspectos. Então, assim, era vídeo que nem falava nada da Assembleia, com uma série de comentários, né? Era vídeo que comentava a Assembleia com milhares, né, de comentários, e comentários, assim, extremamente inflamados. Eu acho que o ano de 2025 foi um ano que trouxe uma lupa muito grande para o mercado financeiro, e isso mostra, de alguma maneira, a evolução do mercado, né, enfim, de mecanismos de controle que de alguma maneira funcionaram, né? E eu acho que isso também de alguma maneira trouxe uma inflamação em relação ao tema. Mas acho que a primeira palavra que eu tenho que falar aqui é, assim, para não ser redundante em relação ao nosso último vídeo, cara, é a palavra de manutenção. Eu vi manifestações muito acaloradas em relação ao fundo, tá? Muito acaloradas, né? Sem qualquer tipo de discussão sobre fundamento da tese de investimento. Então, eu acho que é super importante a gente, né, separar as coisas aqui. Tá? E a gente está aqui para realmente falar que os fundamentos da tese de investimento que respaldam, tá, o Guardian e o Gary 11, elas permaneceram completamente inalteradas. Tá? E eu começo explicando aqui, vamos voltar lá de trás, tá, em relação ao que a gente tinha como o GALG 11, tá, que é a origem do Gary 11. Tá? O Galg nasceu lá atrás, em 2020, com uma tese de contratos atípicos de locação, um fundo que tinha imóveis
enfim, majoritariamente logísticos, contratos atípicos de longo prazo, com inquilinos de primeira linha, etc. e tal. E desde os primórdios, né, quando a gente fez o IPO do fundo lá atrás, a gente, obviamente, né, seguindo o que hoje a gente tem como um padrão, né, regulatório, a gente fez, enfim, a aprovação de uma pauta de conflito de interesses, porque a gente já tinha na constituição do fundo, né, um momento em que a gente estocou os ativos que deram origem ao ganho, né? É muito difícil você começar um fundo do zero, captar dinheiro, um cheque em branco, né, sem ter nenhum ativo, super complexo fazer isso, e falar assim, não, confia em mim, eu não tenho histórico nenhum, eu sou um fundo do zero, e eu vou comprar ativos assim. Assim, no papel parece que é uma questão que deveria acontecer dessa maneira, é um procedimento fácil, mas é muito complexo, né? Então, para que você consiga fazer isso, o que, que você faz? Você estoca os ativos, tá, diante de uma estrutura de capital, e na sequência você vai a mercado captar o dinheiro com os ativos já sendo apresentados. Olha, né, estou trazendo aqui uma proposta de investimento numa tese de investimento que contém esse ativo A, B, C, D, E, F, G. E assim começou. Então, lá atrás, quando a gente fez o IPO, de modo que a gente pudesse trazer os imóveis e descarregar os imóveis dentro do GARI, era necessário que eu fizesse, né, uma assembleia para aprovação do tema de conflito de interesse. Tá? E quando a gente fala de conflito de interesse, cara, é um tema, assim, extremamente brando, né? É um tema extremamente brando, porque, enfim, a regulamentação, né, digamos assim, o arcabouço regulatório sobre operações em conflito de interesse é um arcabouço que a gente observou algumas mudanças de procedimento, principalmente em termos de interpretação da CVM de tempos para cá, e eu falo isso até em experiências passadas, né? Eu fui o criador e gestor do fundo do Bari 11, tá? Lá do Barigui Rendimentos Imobiliários, e lá era uma tese, enfim, inteiramente conflitada, porque era uma tese era um fundo de CRI, né, e esses CRIs todos tinham lastro pulverizado em contratos de financiamento, aquisição de imóvel, e esse tipo de contrato é um contrato super específico, né, e você manter controle sobre esse ecossistema é muito complexo se você não tem isso tudo muito próximo de você. Então, assim, o crédito é originado pela empresa A, quem toma conta do crédito é a empresa B, a securitizadora que fez o CRI é a empresa C, tá? Enfim, e quem faz a cobrança é a empresa D. Cara, num momento que você tem, enfim, algum tipo de estresse nessa carteira de crédito, você imagina ter que juntar na sala 6 prestadores de serviço e falar, gente, a inadimplência está comendo, eu estou com 45%. Tá? Então, nesse aspecto, lá no Bari 11, a gente fez uma tese que ela era inteira verticalizada dentro do grupo Barigui. E isso foi, basicamente, né, a chave de sucesso, porque a gente encontrou lá no Bari 11, na época, durante a pandemia, um momento assim, muito crítico em termos de inadimplência, e se a gente não tivesse essa estrutura totalmente verticalizada, a carteira poderia ter sofrido um grande estresse, e isso não aconteceu. Mas, voltando ao tema Bari 11, cara, eu estou falando aqui porque lá atrás a gente tinha uma metodologia de aprovar as operações em conflito de interesse. Tá? Essa metodologia de aprovação, ela se pautava em você trazer para o regulamento, né, qual que era o âmbito de operações em conflito de interesse que eventualmente você poderia, enfim, se pautar para poder, enfim, comprar um ativo que tivesse algum ângulo de conflito de interesse. Tá? De lá para cá, mudou bastante coisa. Né? E hoje, a maneira de se fazer isso é a convocação de uma assembleia, tá? Para que o passivo do fundo aprove, tá? Esse perfil de operação, desde que você tenha critérios estabelecidos, né, e critérios claros para aquisição ali. Então, assim, lá atrás, quando a gente montou o GALG 11, no IPO a gente já teve, tá, uma assembleia, né, pautando exatamente essa questão do conflito de interesse. Tá? E toda vez que houver uma mudança significativa no passivo do fundo, ou seja, na base de investidores, seja ela qualitativa ou quantitativa, você é obrigado, tá, a convocar uma assembleia e revalidar essa permissão para que você opere em ativos conflitados, digamos assim. Tá? Então, como exemplo disso, tá, quando a gente fez a quinta emissão de cotas, tá, que foi aquela captação no final de 2023, que captou 625 milhões, no começo do ano de 2024 a gente convocou uma assembleia porque eu precisava, tá, revalidar, tá, digamos assim, essa permissão para que eu tivesse ativos em conflito de interesse aqui dentro.
tá? Porque o Galg nasceu assim lá no começo, e essa era a realidade do fundo. O que aconteceu agora, basicamente? A gente fez uma oferta de 1,3 bilhões, eu tive Sim. uma mudança significativa, tá? No nosso passivo, tá? E dado a estrutura de como o Gari ele opera hoje, tá? E a gente coloca, assim, já vem há bastante tempo tentando exercitar a mente do investidor para compreender a nossa estrutura de operação, que é o Gari, ele investe diretamente e indiretamente em imóveis, e quando eu falo que ele investe indiretamente em imóveis, tá? Ele se utiliza de fundos casca, tá? Para colocar um perfil de imóveis específico embaixo dele. Então, hoje no Gari, a gente tem o FII Artemis 22, que contém imóveis, tá? De Grupo Pão de Açúcar e de Mateus. A gente tem o FII NSI 59, tá? Onde a gente coloca a tranche inteira de imóveis de Carrefour que a gente comprou. Mais recentemente, a gente tem um FII que se chama Artemis 25, onde eu posicionei os imóveis, tá, de Desco. E mais recentemente, com as últimas aquisições anunciadas do Parque Logístico Confins, tá? E a sede da MRV em Belo Horizonte, a gente também usou fundos exclusivos para colocá-los embaixo. O que acontece? A partir do momento que o Gari tem essa estrutura, tá, Gabriel? Eu sou obrigado, tá, para que o Gari continue operando, a revalidar esta permissão para transitar ou para deter ativos em conflito de interesse. Por quê? Sim. Como é um investimento indireto, tá? Eu tenho um fundo aqui embaixo que tem a administração da Ecoval e a gestão é Guardian. Tá? E é fundamental dizer que em todos esses movimentos que a gente tem, esse investimento em ativos conflitados, ou seja, eu invisto em fundos que são geridos pela Guardian, a gente é vedado de cobrança de taxa de gestão. Tá? Fundamental colocar isso, e isso, inclusive, contido na ata da Assembleia, tá? Quando a gente fez a primeira validação, e na sequência, em 2024, a gente revalidou e deixou ainda mais claro como que é isso, que não existe overlap de cobrança de gestão. Mas, enfim, só voltando um passinho aqui, o Gari ele já tem essa estrutura. Você imagina se eu não aprovasse o conflito de interesse e tivesse que desmontar todos esses fundos. Você sabe o que aconteceria no fundo? Tá? Eu teria que reduzir o capital de todos esses fundos investidos para trazer os imóveis e plugá-los no Gari novamente. Eu teria um pagamento horrendo de TBI para poder fazer isso. E provavelmente eu teria, né, algum gatilho de vencimento antecipado dos CRIs que existem na nossa estrutura. Então, assim, eu não tenho como pensar em não fazer, tá, uma assembleia dessa toda vez que houver uma mudança significativa no meu passivo. Eu sou obrigado a fazer isso para que o Gari continue operando dada a estrutura dele. Tá? Então, o ponto de partida da nossa assembleia aqui era uma necessidade operacional e toda vez que a gente fizer, tá, uma oferta em que eu tenha uma mudança significativa no meu passivo, tá, na minha base de cotistas, seja essa mudança quantitativa ou qualitativa, eu serei obrigado a revalidar essa questão de conflito de interesse. E aí, cara, quando a gente convocou a assembleia, tá, e aí eu não tenho o menor problema em reconhecer erros, tá? A gente partiu de um princípio que o cotista, de alguma maneira ou outra, e também assim os influenciadores da indústria, tanto os researchers, né, quanto, enfim, os influenciadores todos, que houvesse uma compreensão. E foi um erro da minha parte de achar que, assim, olha, esse ritual sobre a aprovação de ativos em conflito de interesse e a maneira como o Gari opera, isso faz, assim, eu sou obrigado a fazer uma assembleia para validar isso, entendeu? Então, dito isso, assim, o tema de conflito de interesse, o tanto que ele ardeu, isso causou uma estranheza enorme para a gente, porque não tinha novidade alguma. Isso é algo que o Gari faz desde quando ele era galgo, da primeira oferta quando a gente fez o IPO, tá? E todas as vezes que houve uma mudança significativa no nosso passivo, tá? A gente fez a assembleia justamente para poder permitir que o fundo continuasse operando, porque as premissas operacionais dele, desse investimento indireto, elas já me colocam em conflito de interesse. Um outro ponto que é fundamental esclarecer. A gente tem aqui na Guardian, tá? A gente tem, enfim, colocado para o cotista, tá? E muito disso vem dessa nossa leitura do que é o ímpeto do cotista e o desejo dele em relação à tese de investimento. A gente vem num esforço de desalavancagem do fundo muito grande. Inclusive, é um tema que a gente conversa nos bastidores, que a gente vem tentando já há um bom tempo fazer uma reserva de disponibilidades para que o cotista consiga enxergar que o Gari hoje ele contém, né, uma alavancagem,
Tá? No entanto, eu vou fazendo uma reserva de disponibilidade superior à minha alavancagem, simplesmente provando que eu tenho liquidez suficiente para quitar minha dívida inteira. Eu vou quitá-la? Não, não vou, tá? Por uma questão estratégica, porque se eu quitar, eventualmente eu posso ter um impacto na minha DRE, né, diante de fazer assim, uma despesa financeira anômala não acompanhada, né, de um lucro no mesmo momento, eu posso causar um estrago. Então, não seria nem prudente eu pegar esse recurso e, de repente, quitar tudo de uma vez. Além disso, a gente vem falando nos relatórios há bastante tempo que o custo de oportunidade que a gente aloca às nossas disponibilidades, tá, no nível de taxa de juros que a gente se encontra hoje, ele é muito interessante. Ele contribui de uma maneira muito brilhante para o resultado do fundo. Né? E o Gary, enfim, ele tem um dividendo extremamente interessante, né? E uma maneira de gerar resultado extremamente saudável, tá? E, obviamente, esse pote de disponibilidades, né, num custo de oportunidade muito interessante, eles, enfim, colaboram de maneira positiva, tá, para esse ecossistema. Dito isso, né, de um tempo para cá, o que a gente começou a fazer também, tá, foi recomprar os CRIs que alavancam nossa própria estrutura. Trazendo mais um exemplo para você, você imagina que eu tenho... Quando eu fui comprar as lojas do GPA, eu fiz uma estrutura híbrida de capital. Eu usei um pouco do meu caixa, eu tenho contratos muito sólidos ali, eu faço um CRI em cima desses contratos sólidos, eu sempre fiz questão de falar que eu tenho uma alavancagem casada com o meu contrato de locação, e o meu contrato de locação ele é de longo prazo e ele tem uma multa de rescisão integral. Enfim, eu usei essa estrutura de capital para poder fazer a aquisição do imóvel. Das vertentes do nosso ímpeto de desalavancagem, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a comprar estes CRIs de volta. Então, o CRI está no mercado, né, no mercado secundário, a gente tem uma mesa extremamente ativa aqui, a gente também localiza esses CRIs no balanço de outros fundos e, obviamente, a gente faz lances para poder recomprar, né, esses ativos. Eu só poderia fazer isso se eu tivesse a prerrogativa de comprar ativos em conflito de interesse, porque, nesse momento, quando eu recompro um CRI, eu sou credor e eu sou devedor do mesmo CRI, entendeu? Então, em momentos no passado... Tá? A gente chegou até a ver, né, alguns administradores que proibiam esse tipo de operação. Tá? Então, eu não quero nem me complicar muito aqui, eu estou trazendo assim, exemplos do que é a questão do conflito de interesse, tá? Dentro de uma normalidade da operação do fundo. Tá? Então, para eu não me desviar tanto da sua primeira questão, cara, o que eu queria pontuar aqui é a Assembleia ela foi gatilhada pela nossa necessidade, tá, de fazer a reaprovação do conflito de interesse, porque o Gary não opera sem isso, dada a nossa estrutura de investimento. Tá? E é uma estrutura que a gente opta por ela, porque ela traz uma flexibilidade enorme para o fundo, principalmente em termos de liquidez, tá? E dada a nossa estrutura de aquisição dos ativos. Tá? E, obviamente, a gente aproveitou essa assembleia para incluir outras duas pautas, basicamente. Uma, a dilatação do capital autorizado do fundo. A outra é a prerrogativa de recompra das cotas do Gary, tá? Enfim, mediante o que a gente tem de nova literatura sobre o tema, tá? Que aconteceu recente. Vou começar por esse... Diga. Pode seguir. Não, pode seguir. O que eu ia mencionar quando a gente fala aqui sobre essa prerrogativa de recompra, cara, isso é uma modalidade extremamente nova, né? Sim. E a gente observou alguns outros fundos, tá, de bastante relevância na indústria, tá, fazendo assembleias e atualizando o regulamento, uma vez que houve, no ano de 2025, a apresentação de um arcabouço regulatório em relação a esse tema. Então, a gente olhou a ótica da recompra, simplesmente, cara, vamos aproveitar e fazer uma atualização no nosso regulamento, né, para ter essa prerrogativa. Eu, enfim, não sei o dia de amanhã, mas se de repente, eu tenho uma oportunidade de valorizar a cota do fundo, ou o fundo está extremamente descontado, se tem alguém que conhece bem o fundo, é o gestor. Entendeu? Tem uma disponibilidade de caixa enorme. Se eu tiver a prerrogativa de fazer isso, tá? Por que não? Entendeu? Porque o cotista que está lá, ele se beneficia, entendeu? Eu consigo trazer uma valorização patrimonial para ele, entendeu? E a gente viu alguns exemplos recentes disso acontecendo e um resultado até interessante. Isso quer dizer que eu vou sair recomprando o Gary? De jeito nenhum. Não tem assim a gente tem uma tese nesse momento, tá? Um planejamento para a tese de investimento, assim, muito bem pautado, muito bem pautado. Tá? Isso foi muito mais um ímpeto de atualização do regulamento, né, e ter uma ferramenta competitiva,
tá? Que um dia ela pode ser utilizada, tá? E o segundo tema, diga. Pegar um gancho aqui, só para tentar Pode seguir. ilustrar um pouco Sim. como é a nossa cabeça. Eu, particularmente em casa, pessoalmente, sempre estou fazendo alguma coisa. Arrumo uma porta, invento de fazer um presépio com as minhas filhas, enfim, estou sempre inventando alguma coisa. E, cara, eu sei quão difícil é fazer, às vezes, a tarefa mais simples sem as ferramentas adequadas. Tá? E por que eu tô falando isso? Sei lá, às vezes você vai soltar um parafuso na sua casa. Se você não tem uma chave Phillips, putz, você vai pegar a faquinha da manteiga lá e você vai quebrar ela, vai entortar, espanar o parafuso e não vai conseguir fazer uma tarefa tão simples quanto desrosquear um parafuso. O fundo, nessa analogia, é mais ou menos isso. A gente tem um grande projeto para o fundo, né? A gente tem a responsabilidade fiduciária de neste projeto eu entregar valor para o meu cotista, né? Eu tenho cada cotista aqui dos quase 500 mil que estão hoje no fundo, na medida que eles aportaram no fundo, eles deram o voto de confiança deles para o que a gente faz, para a estratégia que a gente vem sempre dizendo que vai aplicar, e a gente é bem pragmático na aplicação dela, né? Enfim, então a gente tem uma preocupação muito grande com essa confiança que nos foi dada em sempre manter esse plano sendo positivo para os nossos cotistas, que no final do dia são os nossos clientes. Dito isso, dado que a gente tem esse projeto, o fundo ele é algo que a gente está sempre trabalhando em cima dele e tentando levar para um lugar melhor, cara, eu tenho uma caixa de ferramentas. Essa caixa de ferramentas ela é limitada no final do dia pelo meu regulamento. E, óbvio, Sim. pela minha política de investimento e pela tese que eu me propus a trabalhar e, consequentemente, captei os investimentos, né, o valor dos cotistas baseado nessa tese. Dito isso, quanto maior for essa caixinha de ferramentas que eu abro para poder trabalhar e chegar nesse projeto que a gente desenvolve para entregar retorno para o nosso cotista, cara, mais liberdade no bom sentido eu tenho para conseguir fazer isso de maneira eficiente. Então, toda essa introdução que o Pedro fez, quando a gente buscou trabalhar com investimentos diretos e indiretos, colocando caixinhas de fundo embaixo, essa questão de, vamos trabalhar podendo comprar CRI, onde a gente é credor também, a gente acaba tendo a posição de credor e devedor. Cara, a gente está não é novidade para ninguém que o Brasil não é um país para amador, né? O fundo e, consequentemente, imóvel deveriam ser veículo e tese perenes, não sazonais, e a nossa economia, cara, ela é muito difícil para você trabalhar de maneira eficiente, entregando valor de verdade, não ser só um cara que aperta botão, que está aqui sentado e trabalhar de senhor barriga, né? Ó, tá aqui o contrato, me dá aqui seu aluguel. Acho que a gente não está aqui só para isso, a gente não os gestores, os cotistas não pagam uma taxa de gestão para a gente fazer uma tarefa tão simples quanto essa. A gente precisa ter ferramentas para entregar mais esse valor. Então, quando a gente busca isso, fazer essas aprovações, buscar essas flexibilidades, é justamente para ampliar essa caixinha de ferramentas que a gente tem para chegar no objetivo. E eu sempre falo, cara, você pode usar marketing, você pode falar, etc., mas no final do dia, o que mostra é histórico. O que mostra como você atua é, no limite, o seu passado, né? O futuro você sempre pode mudar, mas, de maneira geral, o passado ele te dá uma consistência muito grande de como esse pessoal trabalha, como esse pessoal age. E apesar de ter muitas pessoas, enfim, que são às vezes alarmistas aí, querem tentar pegar clickbait, falar de maneira exagerada, eu acho que o que a gente sempre mostrou nos nossos relatórios, que a gente sempre disse em lives, e a tese que a gente sempre fala, ela é aplicada de maneira pragmática e a gente tem essa preocupação, como o Pedro disse, de ouvir o nosso cotista e trabalhar, adaptar dentro do que a gente acredita que é uma tese que vai trazer mais valor para ele, também ouvindo os interesses dele, né? Um exemplo disso, por exemplo, é a nossa alavancagem. O fundo ele nasceu quando era Galg, com uma alavancagem
bem relevante, era uma alavancagem que permeava 40% do patrimônio líquido, porque a gente tinha muita confiança na estrutura técnica que tinha sido montada para essa alavancagem, no casamento de ativo e passivo, no respaldo que estava por trás dessas dívidas e desses recebíveis. Então ela tinha toda uma tese que fazia jus a esse nível mais alto. Mas, cara, de novo, o nosso cliente olhava e reclamava. Então a gente falou, Sim. cara, não faz sentido só porque a gente entende que isso é bom para a tese e isso vai fazer sentido para ele e entregar mais valor, não tá certo a gente continuar batendo nessa tecla se o cara está desconfortável, né? Então a gente está sempre tentando balancear isso. Pô, a gente sabe que essa tese é boa, sabe que ela vai entregar valor, mas até quanto meu cliente no final do dia está confortável com ela? E a gente vai Sim. fazendo esse balanceamento. O fundo saiu dessa, apesar da gente muito confiável nessa estratégia, ele saiu de 40% e hoje a gente praticamente zerou essa alavancagem. Zerou Né? a alavancagem. Show de bola. Antônio, ainda contigo, uma das questões dessa última assembleia que mais chamou a atenção, né, e com certeza deve ter sido uma das principais perguntas que vocês receberam, porque nos comentários que a gente teve no vídeo que recentemente a gente soltou aqui no YouTube com vocês também, o pessoal questionou muito sobre a questão do capital ali liberado para o fundo, né? Inicialmente de 10 bilhões de reais, vocês apresentaram essa proposta de poder subir até 100, só que depois de aprovada teve esse recuo ali para casa dos 20. Eu queria que você explicasse melhor para a gente, né? E para quem está assistindo a gente no vídeo de hoje, o porquê, né? Por que sair de um capital primeiramente aprovado em 10, multiplicar isso para 100 e depois meio que voltar atrás trazendo essa ideia de poder subindo até para 20. E, cara, isso está bem ligado com o que eu acabei de falar. Depois só não Sim. eu acabei interrompendo o Pedro, não quero só que ele perca as considerações que ele ia fazer. Sim. Mas, Gabriel, o ponto principal é o seguinte: esse 100 bi, ele está diretamente ligado com isso que eu falei da caixinha de ferramentas. De novo, teve aí não vou ficar questionando aqui se por má fé ou não, etc., mas teve muito alvoroço em cima desse 100 bi, de pessoas que deveriam influenciar de maneira positiva, que deveriam trazer informação. Confesso que de muitos vídeos que eu olhei, eu vi uma abordagem realmente sensata sobre o tema. Sim. Acho que você está fazendo isso, você está sendo mais um que está fazendo isso agora, tá? Mas sendo bem pragmático, a nossa cabeça era, cara, a indústria de FIIs, e o veículo FII, ele é um veículo que ele precisa de um crescimento orgânico. Eu vou te dar um exemplo. Há 15 anos atrás, quando a gente estava dando os primeiros passos, apesar da indústria ter nascido muito antes, etc., mas falando de maneira prática, né, a gente começou a ter uma indústria mais relevante aí no início de 2010, por aí. Antes era um ou outro fundo, mas irrelevante a representatividade dele, principalmente no mercado de varejo, mas lá atrás, um fundo grande era um fundo de 200 milhões de reais. O que alguém fala hoje de um fundo de 200 milhões de reais? Você fala, o fundo está parado, esse nanico. é um nanico, não dá para pôr nele porque não tem liquidez, esse fundo vai ser tomado por algum grande fundo. Sim. Ou seja, o crescimento, ele não é, né, ele não deve ser o objetivo do gestor em crescer só porque, que também é uma falácia que hoje fica todo mundo querendo repetir, até acho algo ruim para a indústria, porque fica criando uma coisa de torcida, eles contra nós, que é uma besteira absurda, né? Mas de maneira geral, o gestor ele precisa pensar no crescimento orgânico e responsável do fundo, para que daqui 10 anos esse fundo que hoje tem 2 bilhões, quase 3 bilhões de reais, ele não seja a fotografia do que foi o fundo de 10 anos, de 15 anos atrás, de 200, porque ele vai ficar pequeno. A gente pode ver os movimentos recentes, né, de grandes fundos e fundos importantes que agora estão com 10 bi, etc. Então, os fundos que não continuarem se movimentando, de novo, de maneira responsável, não adianta crescer por crescer, porque a conta vem e você também vai ser penalizado por isso, então tem que combinar o crescimento com o crescimento responsável alinhado com a sua tese, para que você continue relevante no setor. E dito isso, o outro ponto
Não adianta só eu poder crescer através de um capital autorizado, né? Se eu não fizer a coisa certa, não tiver uma janela para isso, e não tiver como isso ser feito. Então, pensando já com esse olhar de, pô, existe a necessidade de um crescimento contínuo, por que a gente já não tira essa questão da frente? Isso vira um tema que, pô, beleza, 100 bi vai demorar muitos anos e vai ser um problema bom quando algum dia a gente tiver que revisitar esse tema. Uhum. E vamos focar no que a gente precisa, que é fazer um crescimento orgânico com qualidade, entregando valor para o nosso investidor. Ponto. Essa foi a nossa cabeça. Sim. Talvez, e aí como o Pedro disse, né, reconhecer erros, etc. Cara, talvez faltou uma comunicação do nosso lado de trazer essa visão, porque é isso, né? Você consegue distorcer muito fácil. Eles vão diluir todo mundo. Teve gente até que achou que isso era uma oferta de 100 bi, né? Não era a autorização de um capital. Enfim, não vem aqui ao caso. Mas, e aí o recuo, né, pode ser visto como um recuo, ele também está em linha com o que eu falei. A gente, cara, coloca em primeiro lugar o cotista. A gente percebeu que isso foi mal interpretado, percebeu que o cotista ficou muito desconfortável, por mais que a gente entenda e saiba que isso é benéfico, a gente falou, cara, tudo bem, vamos ouvir o nosso cliente. No final do dia, os caras que mandam no fundo, né? E a gente achou de bom tom trazer, olha, apesar do 100 bi, vamos trabalhar com 20. Quando a gente chegar de novo nesse patamar, a gente retoma esse ponto, não tem problema. Ok. E até em adição, rapidinho, em adição a essa pauta do Tony, depois eu queria até trazer um exemplo em relação até as ferramentas, né? Sim. A gente costuma chamar o Tony de Pastone, porque as metáforas dele, as analogias que ele faz são brilhantes e ilustram. Às vezes eu falo muito rápido, a cabeça muito acelerada, o Tony vem com calma e ele, enfim, ajuda bastante nesse processo. Mas, primeiro, em relação ao crescimento do fundo e essa questão do capital autorizado, tá? Há bastante tempo que em todas as lives que a gente participa, em todas as gerações de conteúdo que a gente faz junto a influenciadores ou em algum papo com algum analista da indústria, nos nossos relatórios, a gente sempre pauta, Gabriel, da diferença de você ter um fundo de tijolo de R$1 bilhão e um fundo de papel de R$1 bilhão. Vamos pensar num exemplo aqui, vamos pegar, tenho 2 galpões em Cajamar, tá? Cada um R$500 milhões. Estamos falando talvez dos maiores trophy assets que você possa ter, né, em escala muito grande no mercado logístico no Brasil. Ou talvez alguma coisa em Guarulhos, colado no aeroporto de Guarulhos. Cada um R$500 milhões. Parece um fundo bom, né? Mas, cara, você acha que a concentração de risco que existe ali faz sentido? Você imagina se estoura um talude de um disso e você tem comprometido, tem seguro, até você conseguir ajustar tudo, entrar com a seguradora, ele fazer um laudo, entender de quem foi a culpa do estouro do talude, etc e tal, blá, 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 blá. O fundo está com 50%, tá, de ausência de receita do que ele deveria ter. Então é o seguinte, um fundo de R$1 bilhão de tijolo, cara, ele não é um fundo maduro. Ele não é um fundo maduro. Um fundo de R$1 bilhão de papel, que contém CRIs, tá, CRIs, e contém, enfim, cotas de outros fundos, ele pode ser um fundo muito bem pulverizado com R$1 bilhão de patrimônio. Sim. Entendeu? Porque você consegue manter uma exposição, sei lá, máxima de 3% por contraparte, sacou? Deu um problema pontual em alguma questão, tá? Você está olhando lá no seu fundo, você fala assim, putz, 3% da receita. Né? Não é que a gente fala isso com certo desdém, mas a beleza da diversificação é essa. Quando você monta uma tese de tijolo, cara, é muito complicado. Não são sempre todas as tipologias que você tem de maneira recorrente a propriedade de uma fração ideal. Por exemplo, como é o mercado de shoppings. O mercado de shoppings é muito comum você ter 20% do shopping, 15%, 10%, 5%. O mercado de renda urbana é muito mais complexo. E você sempre entra numa pauta de governança sobre aquele ativo. Muitas vezes você ser minoritário no ativo, você é um passageiro da agonia. Você tem pouca voz de gestão, você está respeitando um controlador. Tá? Então, só voltando, né? O passo de crescimento do fundo, ele é um passo de crescimento do fundo, e a gente não esconde isso de ninguém, pelo contrário, tenta trazer, nós temos um ímpeto de crescimento, sim, um crescimento, tá, de qualidade. A última oferta, ela é muito prova disso, tá? Em que todos os ativos que ingressaram no fundo, eles ingressaram havendo uma justificativa e uma coerência com o que a gente já tinha aqui dentro, tá? E o mais importante, num patamar de rentabilidade superior, tá,
a rentabilidade que o fundo entrega para os cotistas. Tá? Então, assim, se você está procurando, a gente está procurando algum exemplo de qualidade, tá, de crescimento de portfólio, essa última emissão de cotas, tá, a gente foi muito cético na seleção dos imóveis e dos ativos. Tá? Ainda tem 6 ativos que vão ser anunciados, né, nos próximos, digamos, 45 dias, e são operações que estão prestes a ser liquidadas, tá? E elas são totalmente em linha com o fundo que está aqui e, muito importante, todas elas num hurdle de rentabilidade superior ao patamar que o fundo distribui aos cotistas. Tá? Então, a gente vai continuar, tá, numa tocada de crescimento do fundo, porque nosso objetivo é chegar aqui e ter exposição máxima por inquilino de 5%. Tá? No entanto, a gente tem um quadro de inquilinos, Gabriel, que é um quadro muito raro de inquilinos da indústria, que é uma qualidade de inquilinos em termos de risco de crédito que é quase que ímpar na indústria. Além de comprar ativos que sejam bons, bem localizados, que tenham fundamentos muito óbvios, eu preciso encontrar mais, sei lá, 35, 40 inquilinos, entendeu? De qualidade, que conversem com o perfil de inquilinos que eu tenho aqui hoje. Eu não vou fazer uma diversificação às pressas correndo e colocar qualquer tipo de inquilino aqui para dentro. Eu tenho já hoje uma fotografia que é um patamar de um quadro de inquilinos com um risco de crédito bastante interessante. Tá? E a gente, obviamente, tenta preservar isso. Só ainda, tá? Concluindo a questão das ferramentas que o Tony falou, tá, o Gabriel, vamos pensar uma coisa, pensa uma empresa de shopping listada em bolsa, vamos falar da Multiplan, tá? Ou vamos falar da Iguatemi, tá? Ou vamos falar de uma incorporadora, Cyrela, tá? A Cyrela, você acha que ela incorpora, tá? Ela realiza as incorporações residenciais dela, tá? Diretamente na controladora, na SA lá em cima, que é listada em bolsa, ou você acredita que para cada projeto ela faça uma SPE? Isso é uma pergunta que eu estou te fazendo. Eu acredito que para cada projeto é um SPE. Exatamente. Agora, você imagina, tá, se todos os investidores da Cyrela chegassem e falassem, isso é um conflito de interesse. Porque por que você tem uma empresa que você é o controlador lá embaixo, você é o administrador dela, entendeu? Por que você não faz lá em cima? Cara, porque o padrão de incorporação, ele prevê isso. Dentro do mercado de incorporação, você vai para um regime especial de tributação quando você faz isso. Você faz uma segregação de risco. Né? Você tem, enfim, a estrutura de alavancagem dos empreendimentos residenciais que é feito, plano empresário, etc. exige isso. Tá? Então, se você não faz, você está ficando para trás. E a gente viu uma série de exemplos na indústria. Então, a tecnologia que a gente aplica aqui, utilizando o máximo de ferramentas, e muitas ferramentas a gente desenvolve em casa. É notório que a Guardian ela é vanguardista em uma série de ferramentas. A gente já viu uma série de coisas que a gente aplica no nosso dia a dia ser copiado. Isso pra gente, assim, não é eu quero ser o criador, eu quero palmas para isso, de maneira alguma. É simplesmente uma validação de que a gente está no caminho certo. Então, eu quis trazer esse exemplo da incorporadora, tá? Ou de um shopping, entendeu? O condomínio dos shoppings, etc. A maneira como isso é estruturado. Você imagina se houvesse essa questão do conflito de interesse, tá, nesta pauta sendo colocado por uma estrutura de investimento muito análoga à nossa. Tá? Então, eu termino esse exemplo só para concluir o que você me perguntou lá atrás, assim, Pedro, o que mudou com a Assembleia? Eu te falo, cara, não mudou absolutamente nada. O ímpeto dessa Assembleia, tá, ele foi um ímpeto de manutenção da operação que a gente sempre fez, entendeu? E assim, de repente isso tomou um alarde como se fosse uma ultra novidade. E aí depois, quando eu falo que assim, reconhece, é importante reconhecer eventualmente o erro, foi a presunção da nossa parte de que vamos lá, a última vez que a gente fez uma assembleia dessa, o fundo tinha 140 mil cotistas. O fundo caminha para 500 mil, né? E isso é a posição líquida, porque muitos cotistas eventualmente saíram e não voltaram e entraram novos. Né? Então, é uma presunção da nossa parte que aqueles 140 mil cotistas que estavam lá atrás, eles continuam aqui integralmente, que não necessariamente é verdade, e de, eventualmente, assim, ter alguns touch points com os cotistas para que eles possam entender essas entranhas, tá? De como funciona, como é o mecanismo de funcionamento do fundo, o porquê que a gente faz dessa maneira A, B, C, D, E, F, e assim, obviamente, como essa informação efetivamente não estava disponível num espaço de tempo curto para trás, sei lá, a gente fez nosso primeiro bate-papo, eu contigo, né? A gente conversa, a gente se conhece há bastante tempo, mas a primeira vez que a gente gerou algum conteúdo para aqui pro canal, cara, foi recente. Sim. Né? E assim, como que eu garanto que a sua audiência teria conhecimento do que eu estava falando? Ou
meu ponto de partida para poder fazer a assembleia daquela maneira, cara, é do tipo assim, olha, a turma conhece como o Gari funciona, ela sabe como que funciona a nossa operação, então isso daqui, assim, é quase que algo trivial, entendeu? Então, o que muda de fundamento dos fundos? Absolutamente nada, absolutamente nada. Eu volto a reforçar, o Gari está na melhor fotografia da história dele. E isso é o começo do plano, né? Mais uma vez, eu vou estar tranquilo, falar, ó, ufa, fiz um excelente trabalho, a hora que eu olhar, né, o meu hall de inquilinos, tá, e eu tiver um máximo de exposição de, sei lá, 5, 6% por inquilino no máximo, né, quando eu olhar os vértices de renda urbana e de logísticas equilibrados, que é, né, para onde a gente vai tentar guinar o fundo agora, para que a gente tenha uma parte menorzinha em escritórios por hora, mas que a gente tenha dois vértices muito equilibrados entre a exposição à logística e a exposição à renda urbana, porque esses negócios são complementares da maneira como o fundo funciona, entendeu? Então, só reforçando, o que mudou no Gari? Não mudou absolutamente nada. E Antônio, uma das perguntas que o pessoal também me fez bastante nas últimas semanas foi sobre como vocês pretendem fazer o crescimento do fundo imobiliário, né? Com capital autorizado maior agora, a ideia de fato que o fundo continue crescendo, mas seria através de quê? Emissão de cotas? Seria através de uma nova alavancagem do fundo imobiliário? Eu queria que você explicasse melhor para a gente quais são as ideias que vocês têm por trás disso. Cara, hoje a gente tem percebido, acho que foi um pouco notório ano passado, a abertura de proprietários de imóveis a pagamento, recebimento de parte do valor de aquisição por meio de cotas de fundo imobiliário. Acho que Sim. isso ele demonstra o amadurecimento da indústria. Durante muitos anos isso foi uma barreira, não era nem pensado pelo próprio patamar de liquidez dos fundos que eram considerados grandes. Então, de novo, está na linha do que eu falei lá no começo, né? As vantagens de você ter um crescimento orgânico da indústria, porque ela abre novas oportunidades para esses veículos crescerem de maneira saudável também, todo mundo se beneficia disso. Então, a gente ainda está, apesar de ser meio consenso já do mercado, que a gente vai entrar num ciclo de redução de taxa básica de juros, né? Seja porque a gente já está há muito tempo nesse ciclo de alta, seja por motivações eleitorais, enfim, isso não vem ao caso, mas é meio consenso do mercado que provavelmente mês que vem a gente já deve começar a perceber essas quedas na taxa básica de juros, e também é consenso de quem já investe algum tempinho no mercado de fundos de investimento imobiliário que existe uma correlação, né, indireta, né? É Sim. direta, mas indiretamente proporcional no termo técnico correto. Quando a Selic cai, os fundos sobem, né? Sim. Então, o que a gente enxerga? Apesar de estar nesse cenário, ainda é um cenário com taxa alta de juros, com taxa básica de juros alta, ainda é um cenário que o capital que o fundo concorre, os ativos de investimento que concorrem com um fundo de investimento imobiliário, ele ainda está bem competitivo, né? Quando você Sim. pensa em, pô, eu tenho que comprar um imóvel que rende, um imóvel bom, que vai ter uma boa rentabilidade, etc. Então, por outro lado, a gente tem visto bons imóveis, né, na mão de proprietários que estão aceitando não só pagamento em cotas, mas flexibilização em forma de pagamento, parcelando. Sim. Então você consegue fazer uma rentabilidade média interessante para o fundo. Tá? Então hoje a gente enxerga que talvez a próxima janela de crescimento, ela com alavancagem a gente não tem nada na cabeça, né? Apesar do fundo estar com espaço hoje para isso, acho que não é por aí que a gente tem focado nossos esforços, por conta de tudo que a gente já falou, mas talvez com alguma nova emissão, onde a gente enxergue boas oportunidades para tentar, das duas coisas, né? Aproveitar, se já for o momento, essa janela de redução da Selic para trazer novos, mais caixa para o fundo, para poder aproveitar ainda o patamar atual das negociações para compra de imóveis bons, porque a gente sabe também que quando os juros caem, os imóveis todos são reprecificados, né? Então, tentar aproveitar um pouco disso, e talvez achar boas, se a gente encontrar boas oportunidades alinhadas com o perfil de investimento do fundo, onde a gente consiga também fazer esse pagamento com cotas,
Eu acho que esses são os dois principais ângulos. Agora, de novo, né, isso é um plano, é uma direção que a gente enxerga, mas no final do dia o mercado é soberano. Se não tiver a janela perfeita para que isso seja feito, ou seja, valor patrimonial condizente com valor de mercado, encontrar bons ativos que têm aderência à tese, que vão poder de fato agregar valor não só a esses novos cotistas, mas aos cotistas que estão no fundo, a gente não vai fazer. Se a gente encontrar esse ângulo, a gente vai fazer. Eu acho que, enfim, todas as últimas ofertas que o Gary fez, apesar de sempre ser polêmica, eu lembro, quando a gente fez a oferta Galg Gary, foi polêmica, muita gente falando, olha, estão fazendo coisa errada, olha, estão fazendo vocês de tonto. Pô, o Gary virou um monstro para frente, que era o Galg. Tenho certeza que quem tinha Galg hoje está numa posição muito mais confortável estando no Gary. A mesma coisa foi quando a gente fez a aquisição do Carrefour. Nossa, foram para o caminho bom, agora fizeram tudo errado de novo. É sempre o malvado contra o bonzinho, né? E todo mundo hoje adora ter um portfólio da qualidade, que é o nosso portfólio do Atacadão. Todo mundo enxerga isso como um ponto forte do fundo também. Então, essa oferta, ela vai ter que a gente acabou de fazer, finalizou no fim do ano passado. Eu tenho certeza que ela vai se provar também benéfica para o fundo, pelas características de todos os ativos e operações que foram feitas nela, e se a gente fizer de novo, né, como eu falei, o que comprova conduta e intenção de uma pessoa são as ações que ela já fez. Então eu tenho certeza que, assim como as outras foram bem sucedidas, essa que a gente acabou vai se provar bem sucedida, e qualquer outra que a gente venha fazer vai ser sempre com esse objetivo. Show. E Pedro, para a gente seguir aqui, um dos comentários que eu mais vi o pessoal fazendo, principalmente aqui nos vídeos do YouTube, foi sobre o pequeno investidor. Então, muita gente falando, você que é pequeno investidor, com essa sede de crescimento que o fundo vai ter, você pode ser extremamente afetado, diluído ao longo do tempo. Como é que a gestão pensa em equilibrar esse respeito ao pequeno investidor, né, que na sua maioria aí é quem está à frente das cotações do fundo imobiliário, né? Então, muito provavelmente, mais de 50% dos investidores de vocês aí são pequenos investidores. O que vocês podem trazer para esse tipo de investidor, aquele investidor pessoa física que veio, de fato, entendendo a tese de vocês e, de fato, vem fazendo essas compras de cotas aí todos os meses? Vamos lá. Acho que também a gente precisa fazer uma separação, né? Porque a Bolsa hoje, né, ela tem mais ou menos 3 milhões de investidores, pessoas físicas. Então, hoje esses caras representam um pouco mais de 60% do patrimônio inteiro dos fundos, e o volume diário de negociação é próximo de 68%. Então, ela é uma indústria pela natureza dela, cara, e também, obviamente, pela questão do benefício fiscal, ela é uma indústria que ela é majoritariamente pautada em investidores de varejo. Então, assim, tô falando assim, do cotista que faz algum tipo de poupança, né, o investidor que faz algum tipo de poupança, olha uma tese que tenha a ver com a expectativa dele em termos de risco, de retorno, de previsibilidade, e isso é uma coisa que a gente espera muito, né? A gente já viu um amadurecimento muito grande, tá, do mercado, né? Talvez no ciclo passado a gente tenha visto muitos cotistas que ainda só olhavam yield, não conseguiam relativizar e entender que risco e retorno caminham juntos, tá? Enfim, o que a gente tem aqui hoje, cara, é obviamente um espaço muito grande para capturar. Vamos lá, a gente tem hoje, vai bater 500 mil cotistas num universo de 3 milhões de pessoas físicas que investem aqui. Tá? Então, assim, está equivocado quem fala que o Gary é um fundo feito para institucional. De maneira alguma. O Gary é um fundo feito para varejo. E a gente, à medida que a gente toca o fundo, o racional que a gente coloca por trás das nossas ações, tá, é para atender ao público de varejo. E como que eu comprovo isso, cara? O nosso foco, ele é e vai continuar sendo um investidor de varejo, porque, caso contrário, cara, eu teria uma maneira de gerir o fundo distinta. Como que você faria isso, Pedro? Cara, talvez me permitisse um maior nível de alavancagem, entendeu? Porque o investidor institucional consegue entender que a minha alavancagem ela é casada com a minha receita, né?
e eu tenho um grau de segurança muito forte nessa estrutura de casamento entre ativo e passivo. A minha fonte geradora de receita é o lastro dos CRIs. Pô, isso é para o investidor institucional. Eventualmente, eu poderia fazer algum tipo de investimento não focado na recorrência de rendimentos, mas fazer, algo de retorno a longo prazo, entendeu? Vou colocar o capital agora, vou ficar 2 anos sem receber nada e depois vou receber uma paulada. Essa é a típica coisa que no fundo de varejo não funciona, entendeu? É porque o cotista ele não consegue, ele quer o quê? Quer rendimento quanto? O máximo que puder para quando? Para ontem, no melhor ativo em Cajamar, entendeu? Então, as nossas atitudes aqui, a maneira de conduzir o fundo, ela é para o cotista que faz algum tipo de poupança e procura uma alternativa de investimento interessante, tá? Dentro da sua matriz de risco e de retorno. Então, assim, eu quero descaracterizar essa informação de que é feito para institucional, é isso. Pelo contrário, cara, pelo contrário. Esta última oferta, cara, ela foi feita dessa maneira porque a gente, mais uma vez, tem um plano de desenvolvimento da nossa tese de investimento, tá? Eu estou no ímpeto de, fazer alguns passos, trazer um reequilíbrio entre renda urbana, tá, e logística. Além disso, eu vendi um portfólio de 10 ativos, tá? Eu estava no ímpeto de reposição do portfólio que eu havia vendido, tá? A melhor maneira encontrada, tá, para fazer essa reposição, para trazer um novo reequilíbrio, para diluir, né, a contraparte de crédito hoje dentro do meu maior inquilino, neste exato momento, foi a utilização de cotas. Sim. Entendeu? Por quê? Hoje eu tenho um colchão muito grande de disponibilidades, muito grande. E a gente já falou disso, inclusive no nosso último vídeo, a gente detalhou essa questão de qual é essa nossa filosofia em manter um colchão de disponibilidades muito grande. Se eu saio comprando imóvel usando caixa e a minha alavancagem líquida, ela volta a aparecer ali em, 10, 20%, 30%, eu vou começar a ouvir reclamação de novo. Então o caixa está alavancado, vai explodir, aí vai aparecer aqueles vídeos todos. E aí, Gary, hora de pular fora, é furada, é fraude, Banco Master. A gente viu cada coisa aqui, nos últimos dias, que não conseguia nem acreditar que estava vendo aquilo. Mas foi uma alternativa que a gente utilizou para quê? Para não alavancar o fundo, trazer mais CRIs para a estrutura, porque isso não é saudável? Não, negativo. A depender da maneira como você estrutura a operação, é super saudável para o fundo. Mas é pela antipatia ou o receio que o investidor de varejo, e quando eu falo de varejo, o investidor cotista, que tem um ticket de investimento menor, porque ele não gosta desse tipo de situação, entendeu? Então, a gente tomou esse lado, foi para essa atitude justamente para não consumir caixa, não desbalancear a alavancagem e nem aumentar o número de operações de CRI que a gente tem aqui dentro, tá? Foi simplesmente por isso que a gente foi. E a gente foi encontrando ótimas alternativas de investimento e que eram coerentes com o nosso portfólio e que, aceitassem as nossas cotas como meio de pagamento. Então, a mensagem é muito clara e direta, cara. Esse é um fundo pensado para o varejo, literalmente pensado para o varejo. Senão, a nossa tocada de gestão, ela teria outros componentes que não existem na tese hoje. Excelente. A gente vive um mercado de fundos imobiliários que é extremamente sensível à renda, né? Vocês devem receber muito essa questão aí no RI de vocês, né? E com essas mudanças ali que vieram via Assembleia e tudo mais, qual é a expectativa de rendimento para o fundo para 2026? Teve alguma alteração, né? Porque eu lembro que a gente conversou logo em dezembro do ano passado, né? Então, basicamente, há 2 meses atrás. E, basicamente, era uma manutenção naquele momento. Dito isso, teve alguma mudança, alguma alteração? O fundo vai continuar pagando ali cerca de 8 centavos por cota. O que vocês pensam a partir de agora? Cara, assim como a gente tinha falado para você, né, e até reforçando a essência desse nosso bate-papo aqui, o que mudou no Gary a partir da Assembleia? Nada, absolutamente nada. Os fundamentos do fundo permanecem exatamente iguais eles estavam um dia antes de publicar a Assembleia, tá? Sim. E aí eu reforço, que fotografia é essa? Que fundamentos são esses? É a melhor fotografia do Gary que já existiu. Tá? Desde a época de Galg, a gente tem uma alavancagem líquida negativa, a gente tem, um componente dado operações que a gente realizou, né, e a maneira como esses imóveis novos, esses ativos novos, não só imóveis, ingressaram no fundo agora, tá? Como eles se comportam. Eu fiz questão de frisar aqui 100% dos ativos, tá? Não só imóveis que ingressaram no fundo, eles têm uma rentabilidade, tá, média superior à rentabilidade que o fundo paga aos cotistas. Isso é muito importante. Sim. Tá? Isso é muito importante. A gente dobrou o fundo num patamar extremamente saudável de rentabilidade. Tá?
A gente segue, né, para uma diversificação maior em inquilinos, são 11 inquilinos, a gente está agora em 15 estados do Brasil, né? Trouxemos uma tipologia nova, que não é o nosso foco de crescimento, mas trouxemos uma tipologia nova num ativo muito bom, com risco de crédito da contraparte espetacular, tá? Numa localização muito boa, tá? Enfim, dito isso, que é a melhor fotografia, tá? Que não mudou nada, que os fundamentos persistem, não tem agora, nesse momento, qualquer ímpeto para alteração no guidance de dividendos que o fundo vai pagar ao longo do ano de 2026. A gente falou isso contigo no nosso último bate-papo e a gente segue exatamente igual. Inclusive, agora, nesse nosso último relatório publicado, a gente, enfim, apresentou o guidance não para 6 meses, então o guidance para o ano inteiro. Tá? E é um guidance inalterado com o que a gente tinha de guidance para o ano de 2025. Tá. Antônio, então, conversa extremamente produtiva, né? Eu acho que do que são, ou eram pelo menos, as principais dúvidas e perguntas do pessoal aqui sobre o momento atual do Gari, a gente conseguiu trazer. Eu queria que você deixasse suas considerações finais, né? Qual é a sua mensagem aí para o investidor que está assistindo a gente agora? Obrigado mais uma vez, Gabriel, pela oportunidade. A gente está aqui, enfim, trabalhando todos os dias, incansavelmente. A nossa preocupação, repito, né, é sempre fazer jus à confiança que foi colocada em nós, de cada investidor aqui. Como o Pedro disse no começo da live, a gente está com hoje quase 500 mil cotistas e a gente não olha esse número de maneira macro, a gente olha individualmente. Todos eles foram e são muito importantes para a trajetória do Gari até aqui. A gente tem uma preocupação porque a gente sabe a gente sabe, né? A gente empiricamente, pela experiência, entendeu que é um tipo de investidor que preza por previsibilidade, preza por se sentir respeitado. Então todas as nossas ações, elas são sempre nesse sentido, em, de novo, fazer jus a essa confiança e trabalhar de maneira a entregar, crescer, porque também a gente aqui tem essa ambição, que é diferente de ganância, né, em crescer, mas entregando valor para o nosso cliente final, que é o cotista, né? Então, a gente entende que o ganha-ganha aqui, ele só acontece se, primeiro, o crescimento que a gente trouxer para o fundo for bem visto e isso for algo perene, porque também se a gente fizer algum movimento que num primeiro momento cresça e depois todo o mercado olhe isso de maneira errada, enfim, ou descontente, a penalização vai vir e acaba todo mundo perdendo. Então, a nossa preocupação é sempre fazer isso de maneira responsável e alinhada com os interesses dos cotistas. E por último, para fechar, antes de passar a bola aqui para o Pedro, eu acho, de novo, agradeço, acho super importante a gente ter esses canais de comunicação e, como o Pedro disse, a gente tem o nosso RI, fiquem à vontade em mandar e-mails, em entrar em contato conosco, a gente sempre busca atender pessoalmente, falar com as pessoas, falar com os cotistas para sanar essas dúvidas e também para você e outros influenciadores que tiverem interesse para buscar conversar com a gente, trazer esses questionamentos para realmente a gente passar informação confiável, informação de verdade, para que vocês e eles tenham capacidade de fazer uma análise correta de todos os passos do fundo. Pedro? Boa. Gabriel, cara, só palavras para te agradecer, né? Mais uma oportunidade de bater um papo aqui contigo, de esclarecer todas essas dúvidas. E acho que nossa relação é muito exemplo disso, cara. Meu WhatsApp está aberto, né? Meu telefone, a hora que vocês precisarem, quiserem, e a gente está sempre super aberto a sugestões, né? Eu procuro saber qual é a interpretação de você, não só sua, tá? Mas, enfim, de outros influenciadores da indústria, outros analistas da indústria, de como é a maneira que a gente está se comportando, como é a maneira que a gente, enfim, está comunicando, né, os nossos ideais, os nossos pensamentos e o nosso planejamento do fundo, tá? Enfim, diante de todo o bafafá que foi gerado em cima, né, até a gente convida aqui, né, aproveitar seu canal, mas assim, todo e qualquer influenciador que queira bater um papo próximo para entender fundamentos do fundo, né,
até para evitar gerar algum tipo de desinformação, cara, nosso canal é sempre super aberto, super aberto, super aberto. Então, muito obrigado aí, cara, pelo teu espaço, tá? E a gente permanece aqui, como disse o Tony, trabalhando incansavelmente para trazer aí em 2026 uma fotografia do fundo ainda melhor. Excelente. Eu acho que esse tipo de transparência para quem é investidor, né, é essencial. Não se comunicar somente através de relatório gerencial, acho que tá nesse tipo de vídeo, né, e trazer essas informações como vocês trouxeram é crucial. Inclusive eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, pessoal, tá? Todos os contatos aí do RI da Guardian, tá? Então, caso você queira entrar em contato direto com eles, né, como eles já falaram, tá aqui na descrição do vídeo. Vou pedir também pro pessoal aqui deixar o link do último relatório gerencial, né, que acabou de sair com as principais informações do GARI 11 para esse momento. E convido a todos vocês também a comentarem aqui abaixo, né, se ficou alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento ainda sobre o nosso vídeo de hoje. Tá 100% aberto aqui para vocês comentarem aqui abaixo, tá? Continue assistindo os nossos vídeos, inscrevam-se nos nossos vídeos e nos vemos em breve. Antônio, Pedro, muito obrigado mais uma vez. E assim que a gente tiver mais informações, mais notícias, eu quero convidar, já deixar aqui o convite aberto para vocês voltarem aqui no canal e trazerem as novidades do GARI. Obrigado, Gabriel.